Olá, amigos. O Espírito da Verdade, capítulo 24. Caminhe alegremente. O caminho 24, capítulo 24, ele se refere ao capítulo 8 do Evangelho, o item 1. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. E o primeiro item diz, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, o que significa puro de coração? Né? Puro de coração é aquele cujo coração está vazio de negatividades, de energias tóxicas, de sentimentos que, na verdade, nos tiram de nós a nossa vitalidade, sentimentos que nos colocam para baixo, sentimentos que nos prendem à terra. Aquele que tem o coração puro, tem o coração em sintonia com Deus, tem o coração leve. Nós precisamos de um coração leve, de um psiquismo leve, de uma energia leve para poder subir, para poder ascender. Tudo aquilo que cria peso, que cria carga no nosso coração, nos mantém presos à inferioridade da terra. É assim que neste capítulo 24, Caminhe Alegremente, de Emmanuel, ele começa trazendo a passagem de Paulo em sua carta aos Hebreus, quando ele vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e, por ela, muitos se contaminem. Então veja que Paulo faz uma advertência para que nós tenhamos cuidados, para que não nos privemos da graça de Deus, ou seja, não nos privemos dessa comunhão com Deus, dessa comunhão com a paz, dessa comunhão com as esferas superiores, através de raízes de amargura que façam o quê? Que nos finquem ao solo da terra, das paixões, das nossas viciações, né? Da nossa humanidade, no sentido de uma humanidade ainda muito frágil, muito sensível, muito desconectada com Deus. E Emmanuel, comentando, vai dizer: raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escarracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terá causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem qualquer restrição. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Interessante que hoje de manhã eu terminava de assistir um filme do Netflix chamado Filomena, um filme que eu recomendo a quem não tiver assistido a assistir. Eu, na verdade, assisti pela segunda vez. E é uma história verídica de uma mulher da Irlanda que teve seu filho, ela foi colocada em um convento e as freiras, na época, vendiam as crianças, ela estava grávida, e vendiam as crianças, e ela passa a vida dela tentando encontrar o filho,
no final da história ela desvenda o mistério da vida do filho e reencontra com a freira que havia causado essa imensa dor na vida dela, e ela diz à freira que perdoa aquilo que ela tinha feito. E olha para o repórter que está ajudando-a e diz para ele que não conseguia perdoar, para ele se olhar e perceber o que aquela raiva e aquele ressentimento estava fazendo no coração dele, que ela não queria aquilo para ela. Então se encaixa muito bem nessa nossa lição. E quando ele fala que atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, essas atitudes são o quê? São o autoconhecimento, tentar entender em primeiro lugar qual foi a nossa vulnerabilidade que foi acessada, que nos permitiu nos sentirmos tão ofendidos. E, em segundo lugar, ressignificar, esvaziar aquele acontecimento do seu conteúdo tóxico, e a gente faz através do autoconhecimento, através da ressignificação. Por exemplo, quando nós despersonalizamos uma ofensa, ou seja, a ofensa não diz respeito a quem eu sou necessariamente, mas aonde o ofensor se encontra na sua própria dificuldade. Então, quando nós fazemos esse exercício de, ao mesmo tempo, entender a nossa própria vulnerabilidade, olhar para o ofensor nessa perspectiva de alguém que está com algum problema, despersonalizar. Despersonalizar permite esvaziar, tirar o peso daquela ofensa. E a gente adiciona o Evangelho, aqui a palavra de Emmanuel, perdoar quantas vezes? 7 vezes 70. E como ele diz, sem restrições. E por quê? Porque qual de nós não haverá ofendido? Qual de nós não haverá agredido? Qual de nós não haverá sido hostil com o próximo? Então a gente junta todos esses componentes e vai fazendo esse exercício. Para nós ainda é um exercício, para nós o perdão é sempre uma jornada, principalmente quando as ofensas são duras, são difíceis de serem metabolizadas pelo nosso coração. Mas o bom cristão não desiste de si mesmo e continua e persevera, sabendo que aquilo ali é um processo e que com o tempo e com a sua perseverança e boa vontade, ele vai conseguir superar não somente aquela questão, mas a si mesmo, estabelecendo assim a pureza necessária de coração para estar em mais sintonia com Deus e com a paz.